Olá galera, voltei após um tempo aí sem gravar vídeos e hoje eu trouxe para vocês uma questão sobre transformações gasosas. Lembrando que nós temos uma transformação em que a temperatura é constante, outra em que o volume é constante e outra em que a pressão é constante. Então eu vou ler com vocês aqui e nós vamos identificar qual a variável, ou seja, qual dessas grandezas é constante, para que a gente possa então resolver a questão. Primeiro, o importante é uma leitura prévia para que a gente tire as informações e consiga utilizar isso da forma adequada, tá? Vamos ler? Uma amostra de gás ideal com pressão 6 atm e temperatura de 27 graus Celsius é aquecido até 127 graus Celsius em um recipiente fechado de um volume indeformável de 2 litros. Qual será a pressão do gás a 127 graus? Bom, nós temos ali logo de início uma pressão inicial, que eu vou chamar aqui de P1. Então aqui a pressão inicial P1, 6 atm, 6 atmosferas. E temperatura de 27 graus Celsius. Eu vou colocar T1, 27 graus Celsius. Só que você não pode esquecer que a temperatura não pode ser utilizada em graus Celsius. Então, nós vamos somar 273 e passar para Kelvin, 300 Kelvin. O gás é aquecido até 127 graus, então nós temos uma temperatura aqui, ó, uma temperatura 2, né? Ou uma temperatura final de 127 graus. Nós vamos também somar com 273 e vamos trabalhar com 400 Kelvin. Qual será a pressão do gás a essa temperatura? Então, o P2, que é a pressão final, nós não temos. Eu vou calcular. Quando ele nos diz aqui que o recipiente é fechado de volume indeformável, ele está me dizendo que nós temos uma transformação em que o volume é constante. Apenas a pressão e a temperatura variam. Então, nós vamos pegar a equação geral, que seria essa aqui, ó, P1 multiplicado por V1 dividido por T1, que vai ser igual a P2 multiplicado por V2 dividido por T2. Nós pegamos a equação geral e vamos agora tirar a grandeza que é constante. Então, vamos tirar o volume. O que restou? Pressão e temperatura, 1. Pressão e temperatura, 2. Eu vou mudar de cor aqui, ó, um pouquinho. Então, vamos substituir os valores aqui. Pressão, 1. 6 atm, 6 atmosferas. Temperatura, 1. 300 Kelvin. Então, aqui vai ser igual a 300. Pressão 2 é o que eu estou procurando. Então, vou colocar aqui um X. E temperatura 2 seria 400 Kelvin, que eu coloco aqui. Eu agora vou multiplicar dessa forma aqui, ó, 300 vezes X. Vai ficar 300X igual a 6 vezes 400, que vai dar 2.400. Eu vou isolar o X agora. Isolando x, nós temos que x vai ser igual a 2.400 dividido por 300. Eu simplifico aqui, ó, tira 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Ficamos com 24 dividido por 3. Então, teremos uma pressão que corresponde a 8 atmosferas. Bom, vamos fazer só uma análise rápida aqui para verificar se o resultado é coerente ou não. Quando nós temos uma transformação em que o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso significa o quê? Que se você aumenta a temperatura, olha só, a temperatura ela era igual a... Deixa eu ver aqui se eu acho aquela ferramenta... A temperatura, ela era igual a 300 Kelvin. Você aumentou a temperatura e a pressão também aumentou. Ou seja,
Quando o volume é constante, aumentando a temperatura, você aumenta a pressão. Ou seja, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar dúvidas aqui nos comentários que eu vou respondendo aí na medida do possível, tá ok? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui!